eu vou viajar de avião, porque o Senhor vai me levar pelas nações. Fala, meus amigos missionários, como é que vocês estão? Hoje, rapaziada, essa convidada, ela demorou, mas saiu. Mas antes de eu falar quem que vai ser, patrocinadores, você que quer patrocinar o meu amigo missionário, você que quer apoiar esse projeto que está indo das nações para as nações, manda um e-mail aqui pro contato que está na descrição. Nós temos o prazer de levar a sua empresa para as nações. Merchan feito. Hoje nós temos uma convidada que ela, tipo assim, você pensa missões, ela aparece no segundo link do Google. Camila Sempreste, muito bem-vinda. Esse episódio aqui, se duvidar, vai ter parte 2 que deve ter muita história. Camila, conta pra gente aí um pouquinho a sua história, de onde você veio, como você conheceu Jesus e por que missões, por que você decidiu se mudar pro meio do nada, no Vale do Ribeira e do Vale do Ribeira ir pra várias nações levando as boas novas. Tô encabismada, viu? Olha só, toda essa eloquência, essa conversa, meu Deus, não imaginei que ia ser assim. Muito legal, muito obrigada pelo convite e obrigada também porque foram várias vezes, né, que a gente remarcou, mas deu tudo certo da gente conversar agora. Muito feliz de poder compartilhar. Mas então, eu conheci Jesus, na verdade, desde pequena. Eu cresci num lar cristão, tive o privilégio de ter pais que realmente me instruíram aí no caminho, na verdade, na vida. Glória a Deus, aí desde criança eu tava dentro de igreja. Mas eu tive realmente um encontro com Jesus, eu lembro que com os meus 12 anos, essa questão de nações, eu não sabia que isso era missão, na verdade, né? Eu acho que eu gostava muito dessa questão por ser nações, povos. Meu pai, na verdade, ele tinha muito isso muito forte, assim, na época do meu pai não existia, né, tanto fácil acesso, assim, não existia o Google dessa forma, que existe hoje, muito menos a inteligência artificial. Então, meu pai, ele escrevia para as embaixadas, né, ele chegava no correio de uma cidade do interior, lá em Niquelândia, e meu pai, ele falava assim, qual que é o CEP da Ucrânia? E aí eles passavam o CEP daquele lugar e meu pai mandava uma carta falando assim, olha, eu quero conhecer mais sobre o seu país, me envie informações. E aí eles mandavam atlas, mandava mapa, mandava toda a informação, né, pro meu pai. Então eu acho que eu cresci nesse ambiente, assim, muito exposta às nações, né? Eu lembro, assim, de ir quando criança na biblioteca pra pesquisar na enciclopédia como que era aquela comida daquele lugar, assim. Então, mas isso não era traduzido pra mim pra missões, assim, né? Era muito legal, as culturas. Então a gente chegou a fazer algumas viagens enquanto eu crescia, mas eu não entendia que isso era missões, né? Acho que essa chave virou mesmo pra mim quando eu fui pra uma campanha de King's Kids da Jocum. Então a Jocum, ela tem essa questão de preparar, né, as crianças aí realmente durante as férias, e eu fui numa campanha e aí eu entendi o que era uma ETED, né? O que era um DTS. E foi quando realmente eu me senti chamada pra missões. Foi no King's Kids tem as danças, né, que a gente faz pra poder fazer evangelismo através das danças. Então imagina, 7 dias as crianças fazem de treinamento e depois 7 dias elas ensaiam, elas apresentam aquilo que elas treinaram, né, tanto na parte de dança, teatro, circo. E aí nisso a gente foi fazer uma apresentação pra Deus, que é a primeira apresentação antes de sair pra evangelizar, é a apresentação pra Deus, é bem uma marca de King's Kids. E nessa apresentação pra Deus foi muito forte, Deus realmente me marcou e me entregou o meu chamado pra missões, para povos, né, nações. Então acho que foi quando eu realmente fui marcada para missões. De lá para cá foi uma trajetória longa, né, para eu poder realmente entender como que isso ia se parecer na minha vida. Então eu saí dali com minha última campanha foi com 17 para 18 anos e eu entendi que eu deveria fazer faculdade. Então eu achei que eu ia ser missionária, que eu ia fazer uma ETED, né, um DTS, que eu iria ficar em missões, né, naquele tempo para frente. Só que eu entendi de Deus que realmente eu precisava ir pra faculdade. Então eu fui pra faculdade e aí foi bem depois que realmente eu fui fazer meu DTS, eu não tinha feito ainda, porque eu fiz faculdade primeiro, fui pros Estados Unidos aprender inglês e aí depois disso que eu fui fazer meu DTS e realmente começou a minha jornada em missões. Excelente, às vezes as coisas não são lineares na sua vida, cara, mas só que o Senhor não desperdiça nada. Não sei de quem é essa frase, mas essa frase é muito boa. E assim, beleza, mas quantas nações você já pisou? Vamos lá, não é nem passei no aeroporto, tô falando pisar, conhecer cultura, etc e tal. E aí lista pra gente, cara,
assim, pra mim, melhor nação que eu sempre voltaria, que toda vez que alguém fala, pô, o coração dá uma leve batida desacelerada, porque é muita paixão. E também a nação que você teve, tipo assim, cara, eu não sei como sobrevivi lá, eu não sei como sair viva, mas a gente pregou o evangelho, o Senhor fez alguma coisa, e assim, que loucura. Ai, muitas perguntas, hein? Deixa eu ver. Eu já fui pra 58 nações. A maioria delas foi aí quando eu tava já em missões, né? Então, foram 58 nações nesses últimos anos. Eu já tô há 7 anos quase, né? 6 anos e pouco aqui na Dunamis Farm. Então, a maioria disso foi nesses últimos anos. Mas, assim, eu amo as nações, né? Difícil pra mim listar minha nação favorita, mas existem, assim, diferentes categorias, eu acho, de nações no meu coração, assim. As nações mais bonitas, que eu falaria aí da Noruega, da Holanda, eu acho que são as 2 nações aí que tem meu coração mesmo pra falar, nossa, esse lugar é muito bonito, eu acho que eu voltaria sempre. Pra mim, a Noruega é até meio irreal, assim, de tão bonito que é e tão caro que tudo custa, que assim, enfim, é muito diferente, né, pra nossa realidade. Agora sim, acho que as nações que tem meu coração são as nações da Ásia Central. Eu fiquei um tempo no Tajiquistão, né, fazendo a escola de missões e fronteiras e realmente eu me apaixonei não só por aquela nação. O Tajiquistão é uma nação bem pequenininha ali na Ásia Central, que a gente estuda muito pouco, né, acho que assim, a gente não tem nem noção do que é o Tajiquistão. Eu só tive noção mesmo que a gente acha que é tiro, porrada e bomba, achava o que minha mãe achava. E quando você chega lá, é uma nação linda, bonita, evoluída tecnologicamente, né, por conta de toda a questão proximidade da China. Então é uma nação muito bonita e tem meu coração ali, não só o Tajiquistão, mas eu acho que todo o povo ali da Ásia Central, né, o povo muçulmano, é um povo muito aberto, muito hospitaleiro. Então eu amo a Ásia Central, acho que esse aí é o que meu coração realmente palpita, mas também o Oriente Médio, o povo muçulmano, enfim, eu amo essa região do mundo. Caramba, muito bom. Oriente Médio. Eu acho que tá no hall aqui do podcast. Eu acho que é uma região muito bem quista pelos nossos amigos missionários. Mas agora vamos falar de histórias. Vamos falar de histórias. Conta pra gente um relato, tipo, cara, eu nunca mais vi isso acontecer na minha vida. Tipo, o Senhor curando centenas de pessoas, alguma coisa assim. Cara, isso foi tão extraordinário que eu não sei se vai acontecer de novo. Eu fiz meu prático, né? Então a escola missionária que eu fiz, ela tem o teórico e o prático. Então meu teórico foi na base de Mazatlán, né? E depois eu fiz o tempo prático ali, ele foi no terremoto no México, né? Eu tive esse tempo aí realmente, tipo, literalmente, assim, indo para o olho do terremoto. Mas antes do meu prático aconteceu uma coisa bem legal. Quando a gente tava no teórico, tinha uma amiga minha que ela dividia quarto comigo, né? E essa menina, ela tinha aceitado Jesus quando uma missionária estava cantando, né? E ela se aproximou dessa missionária e aí ela começou a conversar. E aí nessa conversa introduziram Jesus para ela e ela aceitou Jesus. E 6 meses depois ela estava fazendo o DTS dela. Então foi muito rápido aí todo esse processo. E aí ela sentia que ela tinha uma dívida assim com as pessoas, que era realmente pregar Jesus de forma aberta. Então nos intervalos a gente ainda estava no teórico da escola, assim, nem tinha tido muita ensino sobre evangelismo nem nada disso. Mas nos intervalos da escola, ela ia pra fazer evangelismo e eu ia junto com ela, né? Então na verdade eu fui uma vez junto com ela. Quando a gente tava pra sair da base, ela falou assim, eu vou fazer uma oração e eu vou orar pra Deus dar detalhes de que ele quer fazer com a gente no evangelismo de hoje. Eu falei, tá bom, eu vou orar também. Ela orou e ela sentiu que era pra gente ir pra uma praça específica, né? Então ela falou assim, eu sinto que é pra gente ir pra Praça Marchava, chama a praça. Eu falei, tá bom. E ela falou, quando chegar lá nessa praça, eu vou tocar a música tal. E falou o nome da música. E aí, eu senti que eu ia compartilhar um testemunho da minha vida, algo que eu já tinha vivido, né? E falei, tá bom, eu vou compartilhar meu testemunho e você vai cantar essa música e a gente vai pra praça tal. E aí nós fomos pra essa praça, né? E aí quando a gente chegou nessa praça, tava tendo um evento cristão. E a gente ficou assim, nossa, um evento cristão? Por que Deus mandou a gente pra cá, né? Talvez teria outros lugares que a gente poderia ir. E aí o cara que tava lá no stage, né, no palco, ele virou pra gente e falou assim, começou a gritar e chamar a gente. Aí a gente, nossa, que estranho, o cara lá do palco tá chamando a gente. E aí a gente se aproximou desse cara, e aí quando foi aproximando, ele falou, não, pode subir aqui. Aí a gente
subiu. Aí ele falou assim, que bom que vocês chegaram. Aí a gente, não, mas a gente não é ninguém que você tava esperando, a gente não tá, você não tava esperando a gente. E aí eles falaram, não, que bom que vocês chegaram. E a gente, não, tipo, a gente não te conhece, a gente não tava, talvez é outra pessoa, a gente é lá da Jocum, mas talvez seja outra pessoa. E aí eles, não, que bom que vocês chegaram. Enquanto vocês estavam a caminho, o Espírito Santo já tinha me contado que vocês estavam vindo. Falou pra minha amiga, você vai cantar a música tal. E era exatamente a música que ela tinha sentido, que só eu e ela sabíamos. E ele virou pra mim e falou assim, você vai compartilhar o seu testemunho. Então foi uma coisa assim muito louca que aconteceu. A gente falou assim, nossa, realmente o Espírito Santo nos guiou pra esse lugar. E ali a minha amiga, então, e ele falou assim, você já é a próxima. E a minha amiga começou a cantar, né, lá no lugar. E aí depois, passou o tempo, eu também compartilhei meu testemunho. Foi tremendo o que Deus fez. Só que a coisa mais engraçada de ver é que a manifestação do Espírito Santo, a manifestação do sobrenatural, ela tem um propósito específico, né? Quando eu desci, depois de eu compartilhar meu testemunho, uma menina, ela veio e ela me procurou e conversou, contou a história dela, falou que ela se identificava com o testemunho que eu tinha contado. E aí eu consegui apresentar Jesus pra ela, né? Ela tava muito aberta, então eu falei todo o plano de salvação e ela entregou sua vida pra Jesus. E glória a Deus, né? Que ela entregou sua vida pra Jesus. Então você vê realmente a manifestação do Espírito gerando frutos. E eu consegui, assim, num dia ver tudo isso, né? E foi muito legal, que eu fiquei, assim, anos sem ir no México, né? Tinha muita vontade de voltar, né? Porque era a base que eu tinha feito minha escola, eu queria muito ver as pessoas e tudo, mas nunca tinha dado certo. E aí, 5 anos depois, eu fui visitar um time nosso que a gente tinha enviado. E quando eu chego na base pra visitar esse time, pra fazer uma visita pastoral, tinha uma menina que ela começou a me olhar e ficou, assim, em choque comigo. E ela ficava, assim, tipo, me olhando e tal. E ela falou assim, você que é a Camila? Eu, sim. Você que vai fazer pastoral? Eu, sim. Aí ela falou, você vai dormir no meu quarto, eu tô te recebendo e tal. Eu falei, gente, mas ela tá muito feliz, né? Tipo assim, o que é isso? Aí ela falou, você não lembra de mim, né? Eu falei, não. Ela falou, eu sou aquela menina que você evangelizou. Aquele dia ela tinha entregado a vida pra Jesus, foi a última vez que eu vi ela. E hoje, né, ela é staff numa base da Jocum, ela se converteu realmente, assim, abandonou toda a vida dela. Enfim, nunca imaginava ver ela novamente. Então, realmente, meu tempo no México foi incrível, assim, ver tudo aquilo que Deus estava fazendo, mesmo em meio, né, ao terremoto e todas essas coisas. Isso foi antes, na verdade, né, mas depois eu tive várias experiências com o Senhor, vendo mesmo em meio às circunstâncias o Senhor agindo. Então a gente vê que sempre que existe uma manifestação sobrenatural, o Senhor, ele tem um propósito natural na terra. E naquele dia foi encontrar aquela menina. Caraca, muito bom. Cara, isso daí é extraordinário. A gente não pode pensar que o que nós estamos fazendo é algo apenas daquele momento. Não é apenas um evangelismo, né? Já dizia o Holy Flow, não é apenas um treino. O que você pode fazer pode estar mudando a vida daquela pessoa e nascendo uma nova amiga missionária. Por que não? E Camila, fala pra gente agora o que você tá fazendo aqui na Dunamis Farm, o que é a sua vida agora. Você ainda viaja pra mais países, tentando fechar 60 países em um ano, e também já vai nos mostrando um pouquinho a respeito do futuro. O que o Senhor tem falado pra você? Muito legal, né? Acho que tudo é uma construção, assim. Quando eu comecei em missões, eu não tinha noção que seria todos esses países. Eu também vim pra fazenda achando que iam ser 3 meses e tô aqui todo esse tempo, né? Não imaginava. Mas hoje eu acho que hoje o que eu faço, né? Eu entendi do Senhor realmente essa parte de ficar para que outros possam ir, né? Esses últimos dias a gente esteve trabalhando no envio de 260 missionários, né? Que são vocês. E toda a escola do DSM que tá indo para as missões. Então a gente organiza toda essa parte de logística, de compra de passagens, a parte financeira também, de troca de moedas e toda essa parte de envio para missões, né? Então eu entendi do Senhor realmente que existem pessoas que precisam ficar para que outros possam ir. Então essa é a minha temporada de servir, né? Então hoje eu sirvo aqui na Dunamis Farm, com essa parte do DSM, de envio de missões. Então eu fico com essa parte mais estratégica e de operacional mesmo para fazer tudo isso acontecer. Mas também trabalho com a Dunamis Farm, né? Então na parte da fazenda eu faço toda a parte administrativa. Nós estamos construindo uma universidade, então a Dunamis Farm ela é realmente o lar da Universidade Dunamis, e para que isso aconteça, nós estamos aqui construindo literalmente, né, os prédios. A gente está fazendo agora a parte de saneamento. A gente cavou, mas já está enterrado.
tudo, então talvez as pessoas que chegam nem veem. E tudo que eu trabalho, assim, hoje, na parte da fazenda, as pessoas não estão enxergando, né? Que são licenças, documentações, novas aberturas de CNPJ, enfim, toda essa parte de licença ambiental, licença técnica, bombeiro. Mas é realmente dando a estrutura aí para que a universidade ela venha acontecer. Então, é um pouco do que eu faço hoje. E no futuro, eu espero muito estar envolvida com a implantação de igrejas na Ásia Central, no Oriente Médio, com o povo muçulmano. Enfim, são as palavras que eu tenho. E eu espero que realmente o Senhor possa estar fazendo o caminho aí para essa transição de, depois de todos esses anos aqui, servindo essa visão. Está ainda servindo a visão, mas nessa parte de realmente do ir, né, para as nações. Mas estou muito feliz com o que eu tenho vivido e eu sei que na hora certa o Senhor vai me enviar aí para essa nova temporada. Excelente. Ásia Central, estamos indo. Muito bom, muito bom. Camila, tudo que é bom tem um final. Infelizmente é a realidade, infelizmente é a verdade. Agora, separa uma dica para jovens missionários, depois de tantas nações, tantas histórias, agora histórias burocráticas dentro do escritório. Qual que é a coisa que, tipo assim, cara, se alguém me falasse isso no início, seria um game changer. Isso aqui seria a mudança que eu precisava para talvez não mudar toda a minha rota, mas acelerar algumas coisas do processo e talvez eu estaria um pouco mais longe nesse exato momento. Nossa, uma dica é assim, resumido, né? Mas acho que uma coisa importante é a gente ter em mente que, assim, a presença do Senhor é a coisa mais importante que a gente vai ter. Talvez no começo é muito legal você pensar em nações, eu gostava também desse negócio do aeroporto, assim, né? Mas vai passando um tempo e você vai passando pelas nações, e aí você vai naquela nação que Deus te prometeu, depois você vai na outra. Igual esse ano, por exemplo, eu vou pra vários lugares, mas são todos lugares que eu já fui, eu tô assim, Senhor, amém, né? Mas isso vai passando, assim, eu acho que esse brilho no olhar da questão de, tipo, é muito legal ainda ir pro aeroporto, mas você vai meio que vendo que isso não é o mais importante, porque o mais importante é a presença do Senhor. Então eu acho que chegou um ponto assim que eu percebi mesmo que se a presença de Deus não estivesse comigo, nada valia. Ir para mais uma nação é só mais uma nação, né? Ir para mais um lugar e conhecer uma coisa nova, uma nova cultura, é só mais um, se você não entender que realmente a presença do Senhor é a coisa mais importante. Então eu acho que se eu pudesse dar uma dica ou uma coisa que eu falaria é realmente pratique a presença do Espírito Santo, sabe? Isso é o lugar, assim, que você vai estar todos os dias da sua vida alicerçado mesmo, sabe? E eu acho que não importa onde, né? Porque se você realmente estiver com a presença do Senhor, você tá na Ásia Central, ou você tá no Brasil, ou você tá no interior, no sertão, sabe? Se a presença do Senhor tá contigo, é ali que você vai estar no centro da vontade do Senhor. Então eu acho que realmente, assim, entender, sabe? Que a presença do Senhor é a coisa mais importante. Então, não negociar os inegociáveis, que aí entra Bíblia, né? Oração, tempo de devocional. Não negociar aquilo que não é negociável, para que realmente a presença do Senhor possa habitar onde você for. Meus amigos. Bíblia, oração, jejum e Preach the Gospel. Falando em Preach the Gospel, Camila, muito obrigado pelas suas histórias, muito obrigado por derramar um pouquinho dos ensinamentos preciosos que o Senhor tem te entregado nesses anos. E você, meu amigo, você mesmo que está ouvindo esse podcast, leva a presença de Deus para algum lugar, velho. Pelo amor de Deus, vai para casa, vai para, não sei, pro Tajiquistão, Uzbequistão, alguma coisa que rima com tão, mas prega o evangelho. Pega o seu carro, o avião, a mula de Balaão, mas faz alguma coisa pra Jesus. Vamos até o próximo episódio. Tchau!